Então, gente, agora a gente vai ter nossa segunda videoaula para falar novamente sobre substantivo, que é uma das 10 classes gramaticais que nós temos na língua portuguesa, tá? Então, lembrando que substantivo é sinônimo de nome. O nome de tudo que existe no mundo é chamado substantivo. Vamos relembrar então. Então, o que é um substantivo? É o nome dado a todas as coisas. Então, eu tenho, por exemplo, sobrancelha. O nome disso daqui é sobrancelha. Então, isso daqui é um substantivo. Como é que é o nome dessa parte do corpo? Nariz. Nariz é o nome disso. Então, a palavra nariz é um substantivo. Ok? Eu tenho aqui a Cinderela. Nós temos a Cinderela. Então, a Cinderela é o nome dela. Significa que Cinderela é um substantivo. Poderia dizer que ela é uma princesa? A princesa, princesa também é um substantivo. Poderia dizer que ela é uma moça? Moça é um substantivo. Mulher é um substantivo. Nomes, ok? Eu tenho aqui o quê? O que é isso daqui? Que objeto é esse? Um lápis. O nome dele é lápis. Então, lápis é um substantivo. Depois eu tenho aqui o quê? Um cachorro. Cachorro é o nome dado a essa classe, a esse animal. Cachorro é um substantivo. E esse cachorro em específico aqui, todo mundo sabe que tem um nome. O nome dele é Pluto. Pluto também é um substantivo, ok? E cada um desses substantivos, ele é dividido, tem vários substantivos que eu poderia analisar dentro dele. Eu tenho aqui, por exemplo, o cabelo da Cinderela. Cabelo é um substantivo. Olho é um substantivo. Vestido é um substantivo. Mãos, substantivo. Luvas, substantivos, ok? Ó, a orelha do Mickey, substantivo. Focinho, substantivo. Língua é um substantivo. Coleira é um substantivo. Substantivo é nome, nome de tudo que existe na realidade e na ficção, ok? Então vamos. Então nós vamos relembrar agora qual é a classificação dos substantivos. O substantivo pode ser comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato e coletivo. E nós já vimos cada um desses aqui na videoaula passada. Vamos relembrar e depois tem a correção da atividade da aula passada, ok? Diferente da primeira videoaula que eu fiz com palavras escritas, agora eu vou trabalhar imagens, tá? O que é o substantivo comum? Analisa para mim essa primeira imagem. Substantivo comum. O que eu tenho aqui? Eu tenho um agrupamento de pessoas, tá? Pessoas é um substantivo comum, porque designa geral, é geral, pessoas, povo, ok? Mulheres, homens, pessoas. Aqui eu tenho um outro substantivo comum. Essa imagem aqui, ó, eu coloquei para representar os países. Os países em geral, não o nome de cada país, mas países. A palavra países, que é escrita com letra inicial minúscula. Aqui eu botei essa imagem para representar um outro substantivo comum, que seria jogador, ok? Depois eu vou comparar com a próxima página. Perceba que todos esses aqui que eu tô representando são substantivos comuns. Escola, substantivo comum, geral, escola em geral, ok? E aqui eu tenho representando outro substantivo comum que seria a professora. Então, grava bem para a gente comparar com a próxima página. Esse é o substantivo comum. Dica, é sempre escrita com a inicial minúscula. Então, eu tenho aqui, ó, primeira imagem, pessoas, países em geral, professora, jogador, escola, substantivos comuns. Agora, comuns. Agora vamos à próxima página para a gente poder comparar o comum com o próprio. Então, olha aqui, ó, primeira comparação. Primeiro eu botei aqui, agora eu vou falar do substantivo próprio. Agora eu nomeei um ser específico, determina algo ou alguém. Lá na página anterior do substantivo comum, eu tinha a imagem de pessoas, em geral, substantivo comum. Agora eu tenho uma pessoa específica, tá? Quem gosta, a maioria de vocês deve conhecer, na verdade acredito que todos estão reconhecendo, essa é a imagem do
Harry Potter, tá? Então, agora eu tenho uma pessoa específica, uma personagem específica, Harry Potter, escrito com letra inicial maiúscula. Então, pessoas, pessoa, no geral, comum. Uma pessoa específica, Harry Potter, próprio. Lá atrás eu representei a imagem dos países em geral. Aqui é um país específico que nós conhecemos muito bem e deve ser escrito com letra maiúscula inicial, que seria Brasil. Então, país, substantivo comum. O nome do país específico, Brasil, substantivo próprio. Na página anterior, eu botei a imagem de um jogador, jogador substantivo comum. E agora não é mais um geral, não é a profissão jogador, agora é um específico. O nome dele, escrito com letra inicial maiúscula, é Neymar, substantivo próprio. Na página anterior, eu tinha escola, escola em geral, substantivo comum. E agora eu tenho uma bem conhecida nossa. Que escola é essa? Que colégio é esse? Que é um substantivo próprio, é um colégio específico, escrito com inicial maiúscula. É o nosso colégio, Elisa Andrioli, tá? Letra maiúscula, nome próprio, substantivo próprio. E ainda na página anterior eu tinha o substantivo comum professora. E agora, assim como nós temos um bem conhecido aqui, Colégio Elisa Andrioli, nós temos uma outra aqui, um pouquinho conhecida de vocês, que é uma professora em específico, né, de vocês, que sou eu, ok? Então, aqui eu colocaria o quê? Denise. Lá, professora, geral. Aqui é uma específica, Denise, substantivo próprio, ok? Vamos lá. Nessa página aqui, eu coloquei imagens do substantivo simples. Então, lembra da videoaula passada? O substantivo simples é formado por uma única palavra. E eu vou comparar a página do simples com a página seguinte, que vai ser o composto, tá? Então, repara nessa. Vamos gravar as imagens que eu coloquei aqui. Aqui eu coloquei uma flor, ok? Uma flor. Flor é um substantivo formado por uma única palavra. Flor. Aqui, de novo, que substantivo é esse? Como é que é o nome desse substantivo aqui? Sol. E aqui eu gostaria de representar, na verdade, não a nuvem, tá? Eu queria representar a chuva. Então, vamos lá. Ó. 3 substantivos simples, formados por uma palavra só. Flor, sol, chuva. Ok? Eu sei que eles também são comuns, né? Não são próprios, mas agora eu queria trabalhar o sentido de simples, que é formado por uma única palavra. Flor, sol e chuva. Vai para a próxima página. Olha o comparativo que eu fiz. Agora eu tenho o substantivo composto, que é formado por 2 ou mais palavras, 2 ou mais. Na primeira página do substantivo simples, a minha primeira imagem era uma flor. Aqui eu coloquei o substantivo chamado beija-flor, que é o nome desse pássaro. Beija-flor, ok? Composto, por quê? É o nome do pássaro, é o nome de um pássaro, e nome é substantivo. E esse nome é formado por 2 palavras, beija-flor, substantivo composto. Também na página anterior do substantivo simples, eu tinha o sol, certo? Eu tinha o sol, que era formado por uma única palavra, o nome dele tem uma palavra, sol. E agora no composto, formado por mais de uma palavra, como é que é o nome dessa planta aqui, ó? Gira-sol. Ela gira para encontrar o sol. O nome dela é girassol. É um nome só, mas esse nome é formado por 2 palavras, gira e sol, substantivo composto. E na página anterior, lembra que eu reproduzi a chuva? Chuva é um substantivo simples, formado por uma única palavra. E agora eu tenho o que aqui, ó? Um guarda-chuva. É um objeto só. Ele recebe um nome, guarda-chuva. Mas esse nome, esse substantivo, tem quantos embutidos dentro? 2 de novo, ó. Guarda-chuva. Tá? É um substantivo composto, formado por 2 palavras. Então, simples, uma palavra. Composto, 2 ou mais. Tá bom? Então, vamos continuar. E nessa página, agora nós temos uma outra classificação, que é o substantivo primitivo. O primitivo é o primeiro, é o que não nasceu de outra palavra.
Ele é o primitivo. É ele que vai dar origem para as outras, mas ele é o primeiro, primitivo. Vamos guardar agora, antes de virar a página, quais são as ilustrações que a prof colocou aqui. Primeiro, eu coloquei um jornal, tá? Então, esse substantivo aqui é primitivo, ele não derivou de outro. Ele, na verdade, ele tem várias classificações, né? Ele é comum, porque ele não é próprio, ele é geral. Ele é simples, porque ele tem uma palavra só. Eu ainda não vou dizer que ele é concreto, porque concreto vem na outra página, né? Ele é concreto, mas vamos deixar isso para depois. E ele é primitivo, porque ele não originou de outra palavra. Ele sim vai ser o original e dele que sairão outras, tá? Então, jornal é primitivo, é o primeiro. Aqui eu tenho a fruta, tá? Coloquei a imagem de frutas. Primitivo, a primeira palavra, fruta ou frutas. E de novo eu tenho um outro primitivo aqui, que é pão. Daí, antes de virar a página, já vamos começar a imaginar, lembrando da outra videoaula, que eu tenho que o contrário de primitivo é derivado. Então, vamos imaginar, o que será que na próxima página vai aparecer como derivado de jornal, como derivado de fruta e como derivado de pão? Esses são os primeiros, os primitivos. Jornal, fruta ou frutas e pão. Tá bom? Vamos virar agora. Olha lá. Substantivo derivado, ele nasce de outras palavras. Então, agora ele não é mais o primeiro. Ele já nasceu de uma outra original, de um primitivo. Ele veio de um primitivo. Lembra qual foi o primeiro exemplo de substantivo primitivo que tinha aqui no cantinho esquerdo, na página anterior? Isso mesmo, jornal. Jornal era o primitivo. E o que nasceu do jornal? O que derivou do jornal que eu tenho aqui, ó? O jornaleiro, tá? A pessoa que vende jornal. O segundo exemplo do primitivo, eu tinha fruta. Olha lá, que eu derivei? Que palavra que eu tenho que derivou de fruta? Que está segurando, que está guardando as frutas, que é o suporte dela. Fruteira. Então, fruteira é derivado de fruta, que estava na página anterior. E aqui? O que eu tenho aqui? Lembra na página anterior? Eu tinha a imagem de um pão, que era o substantivo primitivo. E pão deu origem a outra palavra, que é o padeiro, o que faz o pão. Ok? Então, primitivo é o primeiro, que dá origem ao derivado. E o derivado é o que nasceu de dentro de um primitivo. Ok? Originou de um primitivo. Vamos à próxima, então. Então, vamos de novo relembrar. O que é o substantivo concreto? O substantivo concreto é aquele que é independente. Ele não depende de outro ser para sua existência. Vamos ver os exemplos? O que eu tenho aqui? Que objeto é esse? É um livro. Lembra? O livro foi escrito por alguém, saiu da gráfica, tá lá na minha penteadeira, tá lá na minha prateleira. E eu saí de casa, fui a uma festa, não tem ninguém em casa. O livro continua lá. Ele independe da minha presença para continuar existindo. Então, ele é concreto. Aqui, nessa imagem aqui, que a prof colocou, a minha ideia é reproduzir com o exemplo da lua, tá? A lua. A lua também é concreto, é um substantivo concreto. Por quê? Tá lá a lua, ó. Tem ninguém na rua, tá todo mundo em casa dormindo, mas a lua independe da existência de um outro ser para sua existência. Lua é concreto. E aqui, pensando num cineminha gostoso, temos um pacote de pipoca, ok? Outro dia minha filha e meu marido comeram pipoca na minha sala. 2 semanas depois eu puxei o sofá. Não tinha ninguém lá. Adivinha? A pipoca estava lá. A pipoca independe também, depois de feita, estourada, se eu largar embaixo do sofá e nunca juntar, vai estar lá, vai estragar, né? Vai se desmanchar. Mas ela não depende de outro ser para existir. Substantivo concreto. Tá certo? Esse é o concreto. Vamos ao abstrato? O substantivo abstrato é o contrário do concreto. A sua existência depende de outro ser. Então, eu tenho aqui, olha bem esse desenho aqui, ó, os dois meninos.
Esse menino aqui ganhou, ele tem alguma coisa aqui nas mãos, ó, um brinquedo. Olha o tamanho do brinquedo do menino. Esse aqui também tem, mas ele tem um brinquedo um pouquinho menor. Olha o olhar desse menino de boné. O que parece que ele está sentindo do outro menino? Esse aqui está bem contente e esse aqui está com um olhar de inveja, cobiça, tá? A inveja, a cobiça, ela não existe independente da existência de outro ser. Se esse menino aqui não estivesse sentindo, ela não existiria sozinha. Então, a inveja, a cobiça, a raiva, os sentimentos, eles são substantivos abstratos, porque depende de outro ser para existir. Aqui eu representei um outro sentimento. Com esses corações abraçados aqui, apaixonados, eu quis representar o amor. O amor também não existe se não tiver alguém para senti-lo. O amor também é um sentimento e ele depende da existência de outro ser. Amor, substantivo abstrato. Qual é o outro substantivo abstrato que eu estou representando aqui? Euforia, alegria, felicidade. Todos eles são substantivos abstratos, porque depende da existência de um outro ser para poder existir. Se não tiver alguém para sentir a felicidade, a alegria, a euforia, também não vai existir. Esses sentimentos não vão existir. Qualquer sentimento é abstrato porque depende de outro ser para existir. E o último exemplo que eu botei aqui, ó, é uma menina que tem o quê? Consciência, educação, respeito pela natureza. Consciência, educação, respeito são o quê? Substantivos abstratos. Se não fosse ela, eles não existiriam. Ela ou nós, cada um de nós, se não for o outro ser para ter o respeito, para ter a educação, para ter a higiene, eles não existiriam. Então, higiene, educação, respeito, limpeza, são todos exemplos de substantivos abstratos. Ok? Agora vamos ao coletivo. O substantivo coletivo, como o próprio nome diz, ele dá uma ideia de coletividade, de grupo, de agrupamento, tá? Então, o substantivo coletivo, mesmo sendo usado no singular, ele significa vários seres, ele significa plural, de seres da mesma espécie. E aí eu coloquei aqui, na verdade eu tirei do livro de vocês, tá, de português, os exemplos que são trabalhados nesse ano, no 6º ano. E aí eles seguem aqui, ó. E aí vocês vão ver: academia, arquipélago, bando. Academia está no singular, mas representa vários artistas, ok? Vários literatos, cientistas. Arquipélago está no singular, mas representa um grupo de ilhas, mais de uma ilha, ok? Cardume, que também apareceu na videoaula anterior, está no singular, mas representa mais de um peixe. Uma colmeia representa mais de um conjunto de abelhas. Uma cordilheira representa um grupo, um conjunto de montanhas. Ah, eu vi um bando só, mas num bando eu tenho várias aves, ok? Ah, eu vi um coro, eu vi a apresentação de um coro. Se eu vi a apresentação de um coro, significa que eu escutei e eu ouvi mais de um cantor. Chegou agora no estado uma frota. Se chegou uma frota, não chegou um veículo, chegou mais de um veículo. A polícia recebeu uma frota agora de caminhonetes. Tá? Ela recebeu uma frota, então não foi uma caminhonete só, foi mais de uma, tá? Ou de navios. E na página seguinte tem outros coletivos para a gente poder estudar, tá? E aqui eu tenho, ó, um júri é o coletivo de jurados. Uma manada é um conjunto de animais de grande porte, por exemplo, elefantes. Uma matilha é um grupo de cães. Molho de chaves. Uma multidão é um grupo de pessoas, uma ninhada é um conjunto de filhotes, a tripulação pode ser um grupo de marinheiros ou de comissários de bordo,
E uma vara é um grupo de porcos, ok? Existem outros substantivos coletivos? Muitos, mas são esses aqui que a gente vai agora estudar, ok? Aqui uma observação bem importante. Nós estudamos que o substantivo ele pode ser comum, pode ser próprio, pode ser simples ou composto, pode ser concreto ou abstrato, primitivo ou derivado e coletivo. Só que uma classificação não necessariamente exclui outra. Um único substantivo pode ter mais de uma classificação ao mesmo tempo, como por exemplo, pescoço. Pescoço é um substantivo, porque é o nome de uma parte do corpo. E ele pode ser classificado como simples ou composto. É simples, porque tem uma palavra só. É comum ou próprio? É comum, porque pescoço é geral, não é um nome próprio, não é um substantivo próprio que necessita de letra maiúscula, não é específico. É comum. É concreto ou é abstrato? É concreto, porque ele independe da existência de outro ser para continuar existindo. É primitivo ou é derivado? É primitivo, ele foi o primeiro, ele não derivou de nenhuma outra palavra. A palavra Brasil é primitivo ou é derivado? É um substantivo primitivo, porque ele foi o primeiro, ok? Ele não originou de outra palavra. É simples ou é composto? É um substantivo simples, porque só é formado por uma única palavra. Concreto ou abstrato? Concreto. Ele independe da existência de outro ser para existir. É próprio ou é comum? É próprio, é um nome específico de um país. Não é país, país é geral, é comum, mas Brasil é próprio, letra maiúscula, ok? Essa correção aqui é da atividade da videoaula passada e foi feita nas aulas online, na aula online passada. Mas, se alguém não participou por algum motivo, segue a correção aqui, tá? Da primeira videoaula sobre substantivo. Primeiro, essas 5 palavras que tem aqui embaixo são substantivos? São. Brasil é um nome, país também, cidade também, cachorro também e celular também. Lembra que nós comentamos que todo substantivo aceita um artigo antes dele, o a, os, as. O Brasil, o país, a cidade, o cachorro, o celular. Todos são substantivos? Sim, mas eu quero a única opção em que o substantivo é próprio e deve ser escrita com letra maiúscula. Tá aqui, ó. Brasil, nome próprio, o nome do nosso país, ok? Número 2. Assinale a alternativa em que todas as palavras são substantivos comuns. De novo, todas as palavras são substantivos, mas qual é a alternativa em que todas elas têm o substantivo comum e nenhum é próprio? Tapete é comum, boneca também, Elisa não. Elisa é um substantivo próprio. A resposta é a letra B. Alma é um substantivo comum, dor também, saudade também. Essa é a resposta. Por que a letra C não é a resposta? Linha e blusa são comuns, mas Brasil é próprio, por isso não pode ser essa. Por que a letra D não pode ser a resposta? Porque Florianópolis e Pernambuco são substantivos próprios. Por que a letra E não pode ser a correta? Porque Antônio é um substantivo próprio e eu queria a alternativa que os 3 substantivos fossem comuns, ok? Número 3. Coloque 1 para substantivo primitivo, que é o primeiro, e 2 para derivado, que veio do primitivo. Lápis, substantivo comum. Desculpa, substantivo comum, mas não é isso que eu quero. É o substantivo primitivo, ele foi o original, o primeiro. Aterro, derivado. Informática, derivado. Padaria derivou de pão. O pão é o primitivo, nós já vimos lá no desenho. Roupa é o primeiro, é o primitivo. Roupeira derivado, derivou de roupa. Flor é primitivo, não derivou de outra palavra. Florista é derivado porque derivou de flor. E jornaleira apareceu na imagem, é um substantivo derivado que derivou de jornal, ok? Faça a correspondência. Nomeie um ser específico, não geral, é o substantivo próprio. Nomeia seres que não precisam de outros, são independentes, substantivo concreto. Nomeia seres que não existem sozinhos, precisam do outro, substantivo abstrato. Formado por apenas uma palavra, substantivo simples. Mais de uma palavra, composto. Dá origem a um outro substantivo, é o primitivo.
Designa um conjunto de seres, coletivo, conjunto, coletivo. É originado de um substantivo primitivo. Ele é o substantivo derivado, ele derivou de um primitivo. Ok? Número 5. Quais são os 8 substantivos presentes aqui em cima, na ordem? Família, amiga, exemplo, educação, casa, amizade, carinho e gentileza. Consigo colocar artigo antes de todos eles. A família, a amiga, o exemplo, a educação, a casa, a amizade, o carinho, a gentileza. Certo? Letra B. 5, letra B. Marque um X na opção correta correspondente à classificação de cada substantivo. Família, simples ou composto? Simples, tem uma palavra só. Amiga, é comum ou é próprio? Comum, não é um específico, pode ser escrito com letra minúscula. Exemplo também é comum, não é próprio, pode ser letra minúscula. Educação. Educação nós vimos lá na figura da menina colocando o lixo na lixeira. Se educação existe, é porque tem alguém para ser educado. Então, educação é um substantivo abstrato, depende de outro ser para sua existência. Gentileza, a mesma coisa. Gentileza, amor, dedicação, precisa da existência de um outro ser para continuar existindo. Abstrato, certo? E hoje vocês vão pegar o caderno de português, abrir o livro na página 124 e vão responder a 4 perguntinhas bem simples dessa página e aí a gente corrige na próxima videoaula, ok? Beijo!